Queridos, nós estamos hoje na última mensagem desta série, Eleve as Suas Palavras. Nós estamos falando neste tempo sobre oração. E que tema importante para os nossos dias a falar a respeito deste tema. Eu brinquei logo na segunda mensagem desta série que é um desafio falar sobre oração. Que quando eu resolvi iniciar essa série de mensagens, a vida mudou, ficou corrida demais, os desafios parece que cresceram durante a semana, e aí eu fiquei pensando, brinquei com alguns amigos, como é desafiador falar a respeito deste tema, e eu tenho certeza como tem sido transformador para as nossas vidas. Na semana passada nós falamos que a oração ela é mais do que uma conversa, é um encontro com Deus, na perspectiva de que nós precisamos conhecer a Deus profundamente para que possamos ter um relacionamento com Ele. E aí eu perguntei se você já teve um encontro com alguém que você não conhecia e que tratou bem aquela pessoa, foi muito tranquilo, foi uma conversa muito bacana, mas que depois você descobriu o quão importante era aquela pessoa e você falou, nossa, que legal que eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa, que bacana isso. Quando nós nos relacionamos com Deus, sem conhecer a sua grandeza, a sua glória, o seu poder, a sua majestade, a sua santidade, a sua obra por nossas vidas, provavelmente nós estamos tendo apenas algumas conversas esporádicas. Mas, quando nós o conhecemos profundamente, em toda a sua santidade e amor, e o que Ele fez por nós, a nossa oração, nossa vida de oração é completamente diferente. Porque conhecemos ao Senhor, sabemos que estamos diante deste Deus e que isso é um grande privilégio para as nossas vidas. Mas, mesmo sabendo disso tudo, durante um decorrer da vida, nós enfrentamos algumas distrações também. E atualmente nós enfrentamos uma distração que é a cultura multitarefa. A sociedade do desempenho. Nós somos obrigados a exercer e a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E eu não estou falando só, por exemplo, de trabalho. Observe as famílias. Estão no almoço, na mesa, mas provavelmente algumas pessoas vão estar no celular fazendo outras coisas também. Procuramos sempre fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso cansa. Isso afeta as nossas vidas. No livro A Sociedade do Cansaço, do sociólogo Byung-Chul Han, ele diz o seguinte: a sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade do desempenho. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Porque em todo tempo somos impulsionados a ter que fazer mais, a ter que produzir mais, a ter que ser melhor, a ter que atender todas as demandas e expectativas que as pessoas, que o nosso trabalho, que o nosso meio tem ao nosso respeito, e aí nós perdemos a perspectiva de quem nós somos, nos distraímos nessa correria do dia a dia e muitas vezes perdemos a perspectiva de quem Deus é e o que Deus ele fez por nós e passamos a viver uma vida completamente no automático e o resultado disso vai ser uma sociedade de depressivos, de pessoas que não têm contentamento algum, que às vezes produzem, têm muito, mas não encontram nenhum tipo de contentamento naquilo que faz, porque não tem tempo para a percepção, não tem tempo para refletir. O autor continua em sua obra dizendo: essa atenção profunda
é cada vez mais deslocada por uma forma de atenção bem distinta, uma hiperatenção. Essa atenção dispersa se caracteriza por uma rápida mudança de foco entre diversas atividades, fontes informativas e processos. É visto que ele tem uma tolerância bem pequena para o tédio. Também não admite aquele tédio profundo que não deixa de ser importante para um processo criativo. E aí nós observamos principalmente os nossos jovens e os nossos adolescentes. Jovens que estão nos assistindo, adolescentes que estão aqui conosco também, não toleram, em geral, o não fazer nada, num sentido de que descansar a mente. Nós sempre estamos fazendo alguma coisa, estamos com o celular na nossa mão, estamos comunicando com alguém, estamos mandando uma mensagem para alguém, estamos observando, estamos fazendo algo, e quando olhamos, estamos descansando, às vezes no momento de tentar descansar a nossa mente, parece que aquilo não para, e você tem aquela sensação, eu só queria parar de pensar algumas coisas, alguns segundos, pelo amor de Deus, alguns momentos. Antes de ir para o seminário, eu quase concluí o curso de publicidade, faltou alguns períodos, mas eu gosto da área da comunicação, da criatividade, da produção de imagem e vídeo. E algo que a gente sempre falava a respeito disso, que faz parte desse processo, muitas vezes é justamente o não fazer nada. Às vezes, quando a cabeça está cheia de coisas para fazer, está uma loucura, você precisa criar algumas coisas, você precisa produzir algumas coisas. O que você precisa fazer? Descansar. Deixar aquilo um tempo. E, de fato, às vezes eu exerço isso no sentido de que estou na frente de um computador, estou estudando, estou pesquisando algumas coisas, sinto que algumas coisas não estão fluindo, a minha esposa me vem andando pela casa, parece loucura às vezes, mas é um modo que eu estou assim, produzindo. Eu vou andando pela casa pensando, e às vezes falando sozinho, né? Cadê minha mãe? Tá ali, né? Minha mãe às vezes em casa assim, o que você está fazendo? Falando sozinho. Eu falei, calma, mãe, estou pensando algumas coisas. Mas o fato é que estamos sendo pressionados por essa cultura multitarefa, e algo que está também muito presente em uma série. A gente vive como, muitas vezes, o pai do Chris. Em Todo Mundo Odeia o Chris. Onde a esposa dele sempre diz, o meu marido tem 2 empregos. O Julius, ele fala, eu tenho 2 empregos. Porque somos forçados a trabalhar, a fazer e a produzir cada vez mais. Tirando isso, uma cultura multitarefa e um mundo instável. A preocupação de que não sabemos como vai ser os nossos empregos daqui a algum tempo. Não saber como vai estar a nossa saúde daqui a alguns dias. A preocupação de que será que a vacina vai funcionar e vai dar, nós vamos poder voltar ao convívio, como vai ser o mundo daqui para frente. Isso vai nos pressionando e, de repente, encontramos a nossa vida em completo desequilíbrio. Perdemos a percepção do que nós estamos fazendo, a quem nós estamos servindo, e muitas vezes perdemos a percepção no nosso dia a dia de quem é Deus, e que estamos diante dele a cada minuto e a cada segundo. Byung, ele traz uma alternativa para isso, que é quase uma verdade. É uma meia-verdade. E ele diz o seguinte, como alternativa à vida hiperativa, oferece a ideia de uma vida contemplativa. Para isso se tornar uma verdade, eu completaria dizendo, uma vida contemplativa diante do Senhor. Olhando, lembrando da mensagem passada, sabendo quem Deus é, que estamos diante dele a cada instante, a cada segundo e a cada minuto. Por isso hoje nós vamos falar justamente a respeito disso. Que a vida de oração ela não é apenas uma eventualidade ou uma hora em nosso dia. Ela é um hábito.
Mais do que uma eventualidade, um hábito. Gostaria que você tomasse seu texto bíblico novamente. Abrisse na carta de Paulo à igreja em Tessalônica. Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Depois nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 18. Tessalonicenses, capítulo 5. O texto será projetado, mas eu peço que você mantenha o seu texto bíblico também aberto. Vocês que estão nos assistindo de casa, mantenham um texto bíblico aberto ou ligado, próximo a você, para que você também possa acompanhar essa mensagem com a sua Bíblia. Palavra do Senhor na carta de Paulo, aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a palavra do Senhor ela diz: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor, obrigado por sua palavra, Pai. Carecemos, ó Deus, da ação do Teu Santo Espírito em nossa mente, em nossos corações, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã, ó Deus. Que o Senhor fale conosco, ó Pai, através da ação do Teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo, esta carta é uma das mais antigas que ele escreveu. Paulo escreveu esta carta durante a sua segunda viagem missionária. Plantou a igreja em Tessalônica durante a sua viagem missionária, quando ele traçou alguns planos, mas Deus mudou completamente os planos de Paulo e direcionou ele para a Europa, para a região da Macedônia, e logo em seguida, então, ele chega em Tessalônica, e em Tessalônica ele passa apenas 3 semanas. E aí, meus irmãos, Lucas, uma igreja plantada em 3 semanas. Paulo, com certeza, é o nosso maior exemplo de plantador de igreja. E ele ficou ali, ensinou na sinagoga, ensinou aqueles irmãos. Mas Paulo, depois de 3 semanas, teve que sair rapidamente fugido, com a sua vida em risco, e deixou a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, o que ele veio, que Cristo nasceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e ele irá retornar. Então, Paulo segue a sua viagem. Quando ele estava em Atenas, ele encontra ali, ele está com Timóteo, e ele envia Timóteo para Tessalônica e fala: olha, vai lá ver como é que estão aqueles irmãos, porque eu saí muito rápido ali. Vai lá conferir o que está acontecendo lá. Então, Timóteo vai lá, fica um tempo com os irmãos, retorna, conversa com Paulo e fala para Paulo: olha, Paulo, você pode ficar muito orgulhoso. Você pode ficar muito alegre. Aqueles irmãos estão vivos na fé, estão fervorosos, estão alegres. Mas olha, Paulo, existem alguns problemas acontecendo lá. Eles entenderam algumas coisas erradas da mensagem. Quando você falou que Cristo Jesus irá voltar, algumas pessoas pararam de fazer tudo. Eles não estão trabalhando, eles não estão cuidando da casa, eles não estão fazendo mais nada, eles só estão esperando o retorno de Cristo. E olha, por causa disso, ali desta mensagem, algumas pessoas estão falando que você só prega para ter lucros, para ganhar dinheiro, que você é um grande mercenário, e está acontecendo alguns problemas lá. Paulo, então, escreve esta carta para conversar com esses irmãos, para falar com eles. Olha, deixa eu explicar para vocês a mensagem. Vocês compreenderam errado. Olha porque eu prego, olha porque eu estou vivendo, trabalhando e levando esta mensagem.
Porque o que aconteceu ali é que, talvez diante da mensagem tão extraordinária que Paulo pregou, eles tenham perdido a percepção do que é ordinário, do que é do cotidiano, do que é do dia a dia. Então, Paulo escreve esta carta com a intenção principal de acalmar a histeria e fazer com que esperem não numa ociosa excitação, mas numa paciente e diligente atenção, para que esses irmãos estejam alertas. E, de fato, existe um grande problema quando deixamos de perceber o extraordinário de Deus em meio ao ordinário humano. Quando deixamos de perceber que a obra de Cristo Jesus transforma a nossa vida em nosso cotidiano. Que Cristo Jesus não morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus, e nós esperamos apenas Ele retornar para que possamos estar com Ele em glória. Mas Ele pagou o preço dos nossos pecados, morreu a nossa morte, para que possamos ter uma nova vida e que nesta vida possamos servir ao Senhor e viver para a glória dEle, já fazendo parte do reino de Deus, entendendo quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui, em todo instante. E de que tudo que nós estamos fazendo, produzindo, em todo momento, fazemos para o Senhor. Perceber que aquilo que de mais extraordinário na história, que foi Cristo Jesus, quando Ele morreu na cruz por nós, transforma aquilo que é ordinário, aquilo que é cotidiano, dia após dia. Por isso, então, Paulo escreve esta carta. Ele começa dizendo: olha, vocês conhecem profundamente a mensagem. Vocês conhecem, vocês sabem deste dia, que o Senhor Jesus irá voltar. Que Ele irá voltar como um ladrão durante a noite. E vocês estão completamente cientes disso. Mas, por causa disso, então, vocês não são mais filhos das trevas. Vocês não vivem mais de forma irresponsável. Vocês não mais vivem como embriagados. Vocês não mais vivem no automático, sem perceber a história a partir da perspectiva daquilo que Cristo Jesus fez por nós. A história da vida de vocês não é sobre vocês, mas sobre aquilo que Cristo fez na história e como isso influencia a vida de vocês. E por isso que Paulo ele vai dizer: vocês não são das trevas, vocês são da luz. E essa luz precisa conduzir, guiar a vida de vocês em todos os passos. É o que vai dar o norte para a vida de vocês. É o que vai trazer a direção para onde você tem que caminhar, em como você precisa caminhar. Então, por causa disso, esses primeiros versículos, e o versículo 6 é um grande pilar para todo o capítulo, porque Paulo, no restante do capítulo, ele vai começar a trazer algumas direções para a igreja. E aí, por isso, no versículo 6, ele vai dizer: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Devemos vigiar e ser sóbrios, estar alerta. Lembra a mensagem na carta de Pedro, quando ele fala justamente isso, e ele começa dizendo que, olha, o fim está próximo. Por causa disso, a percepção da vida de vocês precisa mudar. Talvez, com certeza, eles entendiam que Cristo Jesus iria voltar naqueles dias, mas como eu falei na mensagem de Pedro, quando Pedro fala algo parecido, isso se aplica aqui também. Nós devemos viver na percepção de que o fim pode estar próximo para as nossas vidas, a todo momento, a todo instante. Por isso, então, Paulo vai dizer: vocês precisam estar alertas. Vocês precisam estar sóbrios, equilibrados. Não viver por impulsos. Não viver como filho das trevas.
Não ser conduzido pelas trevas, mas ser conduzido pela luz. E aí então Paulo ele vai dizer algumas direções para a vida daqueles irmãos que é para a nossa vida. Vocês precisam estar sempre alegres, vocês precisam orar sempre, vocês precisam dar graças em todas as coisas. Isso faz parte do estar sóbrio, estar alerta diante do tempo que nós estamos vivendo. E quando nós falamos sobre a sociedade do cansaço, sobre a falta de percepção, às vezes, daquilo que nós estamos fazendo, construindo, produzindo em nossa família, em nosso trabalho, em nossos relacionamentos, nós precisamos entender que a oração, ela não é mais uma eventualidade, ou algo que faz parte de alguns momentos da nossa vida, mas a oração é um hábito, e como todo hábito, ele precisa ser exercitado todos os dias. Por isso, então, para adquirirmos o hábito da oração, precisamos exercitar a alegria em Deus. Veja o versículo 16. Paulo vai dizer, regozijai-vos sempre. Paulo ele vai dizer aqui, para que eles possam estar sempre alegres, mas ele fala a respeito de uma vida moderada. De uma vida que as crises, as dificuldades do dia a dia, não são as coisas que impulsionam a nossa vida. As lutas que nós passamos não são essas coisas que trazem um norte para a nossa vida. É uma mente calma diante da adversidade. É uma mente que não dá lugar à tristeza. Porque entendeu a obra de Cristo Jesus e o que Ele fez e quem Deus é. Em um outro texto, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 4, Paulo ele vai usar a mesma estrutura para falar a respeito disso. E ele vai começar dizendo no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E talvez, quando eu olho para a estrutura de Paulo, tanto em Tessalonicenses como em Filipenses, eu fico pensando assim, por que a gente não começa com a oração? A oração não vem em primeiro lugar? Por que Paulo ele não diz, ora, orai sem cessar e estejam alegres no Senhor? Porque nós não temos relacionamento e nós não buscamos aquilo que nós não temos alegria. E nós podemos ter alegria em Deus, em Cristo Jesus, por causa da obra dele. Por isso que Paulo ele começa nessa estrutura de texto, dizendo a respeito da alegria, para que possamos reconhecer os benefícios da graça de Deus em nossas vidas. Daquilo que ele fez por nós, da grande obra dele em nossas vidas. E por que reconhecemos esta obra? Porque reconhecemos quem nós somos. E merecedores da graça de Deus, reconhecemos o que Ele fez por nós e como Ele transformou as nossas vidas. Isso gera uma profunda alegria em nossos corações, em servi-lo. Isso traz uma transformação de vida. E podemos passar a viver de forma moderada diante das lutas, das adversidades, das dificuldades durante o nosso cotidiano. O resultado disso vai apontar para uma vida de oração. O resultado do reconhecimento dos benefícios da graça de Deus é que nos conduz a um relacionamento íntimo e profundo e sincero com Ele. Parte de reconhecer quem nós éramos e o que Ele fez por nós. E aí sim, então, nós podemos viver de forma moderada, quando a luta e a dificuldade chegam à nossa porta. João Calvino, a respeito deste texto, ele diz o seguinte, nessa passagem, como sabemos, ele apresenta como fonte de alegria uma mente calma e serena, que não é excessivamente perturbada por injúrias ou adversidades, mas para que não sejamos abatidos pela aflição, tristeza, ansiedade e temor. Ele nos manda descansar, ele nos manda descansarmos na providência de Deus. Quando olhamos para Cristo Jesus, reconhecer que esse Deus não poupou o seu próprio Filho, em amor, em misericórdia e graça para com as nossas vidas,
saber que então Ele está cuidando de todas as coisas. Que a nossa vida está nas mãos dEle. E que podemos ter um relacionamento com Ele por causa do que Ele fez por nós. As lutas vão chegar, as adversidades vão chegar, mas o nosso Pai, que nos ama profundamente, nos conhece. Nos conhece em secreto, conhece aquilo que ninguém mais conhece em nossas vidas, e Ele está cuidando de todas as coisas. E é então, diante da sociedade do cansaço, do desempenho, da multitarefa, da ansiedade, da depressão, da tristeza, da aflição, nós aprendemos que podemos confiar no Senhor e descansar na providência de Deus pela obra dele em nossas vidas. E aí Calvino, então, ele continua. Pois, antes de tudo, queria que tivéssemos os benefícios de Deus em tanta estima que o reconhecimento deles e a meditação sobre eles superassem toda a tristeza. E sem sombra de dúvida, se considerarmos o que Cristo nos concedeu, não haverá amargura de tristeza tão intensa que não possa ser aliviada e dê lugar à alegria espiritual. Não existe luta que possamos enfrentar. Não existe tristeza tão profunda que não possa ser superada quando nós entendemos a obra de Cristo Jesus em nossas vidas. E o que Ele fez por nós. Quem nós somos por causa dEle. E o que nós estamos fazendo para Ele. E aí Calvino ele vem com uma marretada no final. É muito ingrato a Deus, é o homem que não dê valor tão elevado à justiça de Cristo e à esperança da vida eterna, regozijando-se em meio à tristeza. Quando damos lugar em nossos corações ao desespero, à falta de esperança, à profunda tristeza, e conhecemos a graça do Senhor e o que Ele fez por nós, Calvino vai dizer que somos ingratos a Ele. Por isso que Paulo ele começa dizendo: estejam alegres no Senhor, regozijem-se no Senhor. É nesta obra, é isso que conduz a vida de vocês, é isso que dá graça, que dá ânimo, é que dá força, é que dá norte, é esta luz que conduz as suas escolhas, não são as muitas tarefas, a pressão da sociedade multitarefa, a pressão deste tempo de instabilidade que nós estamos vivendo, mas o que conduz as nossas vidas é esta plena alegria, satisfação na graça de Deus, que nos tirou da morte, do pecado, da morte eterna, da dor eterna, da aflição eterna, para uma grande esperança em glória e em luz com Cristo Jesus. Do que Ele fez por nós, desta graça que nos alcançou, deste amor que nos comprou. É isso que conduz as nossas vidas, é isso que nos leva a exercitarmos uma vida de oração. Em segundo lugar, para adquirirmos o hábito da oração, nós precisamos exercitar uma vida de oração. Por isso que Paulo vai dizer: orai sem cessar. Isso não significa fazer continuamente, ou orar o dia inteiro. Orar 24 horas por dia. Você tem que entrar para o seu quarto, passar 24 horas por dia orando, que talvez alguns desses irmãos que receberam essa carta, os primeiros leitores, estavam apenas esperando o retorno de Jesus, e por causa que eles estavam apenas esperando, eles ficavam ali olhando a vida passar. Estamos esperando aqui. Não é isso que Paulo está dizendo para eles, mas uma boa tradução para este versículo seria voltar a fazer constantemente. Significa viver num constante estado de consciência de Deus.
é passar a enxergar toda a experiência de vida em relação a Deus. É olhar para a criação de Deus, para a beleza da criação e agradecer ao Senhor. É, quando a luta, a dificuldade bater a nossa porta, é saber que nós dependemos dEle e que nós podemos nos achegar diante do trono da graça de Deus por causa da obra de Cristo Jesus. É passar a entender a nossa vida, a nossa perspectiva de vida, não apenas da ótica das trevas, mas da luz, daquilo que Ele nos chamou, de onde Ele nos tirou e onde Ele nos colocou. E por causa disso, então, passamos a enxergar toda a nossa experiência de vida e tudo o que nós fazemos a partir não da nossa história, mas daquilo que Deus está fazendo na história. Mas a partir daquilo que Deus fez por nós. Então a nossa perspectiva de vida, ela muda completamente por causa dele. Não é orar em todo tempo, mas estar alerta e atento ao todo tempo do que Ele fez por nós. Saber que tudo que fazemos é para Ele, para a glória dEle. E aí, eu gosto muito de um autor, e quando eu cito este autor, você pode apertar o cinto na sua cadeira, que vai vir assim um caminhão por cima de você. Quando eu cito John Piper, você pode descansar, abrir os braços, vai ser assim um grande conforto para as nossas vidas. Mas quando nós falamos de John MacArthur, e ele diz o seguinte: ironicamente, a liberdade de adoração que desfrutamos em nossa sociedade e nosso alto padrão de vida fazem com que facilmente nos tornemos complacentes sobre a oração e presumidos na graça de Deus. Consequentemente, muitos que dizem que confiam em Deus realmente vivem como se eles não precisassem dele de forma alguma. Sabe o que é isso? É naquele dia que está tudo bem, que foi tudo ótimo no trabalho, que você chega em casa, está tudo maravilhoso, e você passa dias assim, seu trabalho vai bem, você está prosperando, as coisas estão crescendo, apesar das pequenas lutas do dia a dia, do trabalho, do cansaço, algumas coisinhas, mas por conta das facilidades que nós temos em nossas vidas, nós perdemos completamente a percepção de que é Deus que nos deu todas as coisas. De que é Ele quem acrescenta dia após dia. Mas, quando o desespero bate à nossa porta, quando a luta vem, nós corremos para Ele, diante dEle, falamos: Senhor, eu estou aqui, mas quando está tudo bem, quando desfrutamos de prosperidade, de alegria, de tranquilidade em nossas vidas, sequer lembramos de que tudo pertence a Ele e é para Ele. De que nenhum minuto é nosso, mas é para Ele. Perdemos a intencionalidade de viver para a glória de Deus diante das facilidades da vida. Porque perdemos a percepção que estamos diante dEle. De que Ele é um Deus grandioso, poderoso, santo. Nós estamos diante dEle a cada minuto e a cada segundo. E aí MacArthur ele vai concluir: tal negligência é pecaminosa e leva ao desastre espiritual. Temos esta carta como texto inspirado por Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui são ordens para a nossa vida. Estar alegres. Orar em todo o tempo. Perceber a nossa vida a cada minuto e segundo
a partir daquilo que Deus ele fez por nós. É uma ordem de Deus para as nossas vidas e deixar de viver desta forma é completamente pecaminoso. E talvez nós podemos até orar eventualmente, mas durante o dia inteiro estar diante da perspectiva daquilo que estamos fazendo é para Ele e é por Ele. Oramos pela manhã, Senhor, obrigado pelo dia. Amém. Durante o dia, tudo o que acontece, nós não lembramos mais que estamos diante dEle. Orar sem cessar é passar a viver cada minuto, cada segundo, olhando para a vida, para as nossas vidas, através da ótica daquilo que Deus fez por nós. É uma vida de oração. Uma vida de oração, não estou falando a respeito de horas de oração por dia, mas a respeito de uma vida inteira, conectada em um relacionamento íntimo, profundo e sincero com Deus em tudo o que eu estiver fazendo. E em terceiro lugar, para adquirirmos o hábito da oração, nós precisamos exercitar uma vida de gratidão, um coração grato. Veja o versículo 18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. A gratidão é um fator assim limitador na nossa vida. Sabe por quê? Você pode pedir, clamar, lamentar, mas nós sempre agradecemos ao Senhor, porque Ele sempre cumpre a vontade dEle em nossas vidas. E se nós somos gratos por isso, nós também nos alegramos, porque Ele cumpriu a vontade dEle em nossas vidas. Apesar de que talvez essa vontade não era a nossa. Não era aquilo que nós queríamos. Ou não era aquilo que nós tínhamos planejado para as nossas vidas. Mas Ele sempre cumpre o querer e a vontade dEle para nós. Para conosco. E a gratidão, ela faz isso em nossos corações. E aí volta a usar novamente Calvino, e ele diz: Deus possui tal disposição para conosco em Cristo, que mesmo em nossas aflições, temos grande oportunidade de dar graças. Mesmo quando estamos passando por grandes lutas. E ele termina: portanto, tenhamos em mente que a ação de graças é um remédio especial para corrigir a nossa impaciência. Porque apesar de nós, Ele continua sendo Deus em todo o tempo e cumprindo o seu querer e a sua vontade em nossas vidas. Alguns meses atrás, nossa igreja, alguns irmãos acompanharam, outros que chegaram em seguida não acompanhou a história da Ana e o que nós passamos naquele mês de março. No dia 7 de março, a Cíntia ela foi internada, chegamos no hospital, estava um final de culto aqui, ela mandou uma mensagem: estou passando mal. Fui para casa, ela tomou um banho, almoçou, foi para o hospital, e chegou ali, o médico falou: você vai precisar ir para a UTI. E as mulheres, assim, em geral, elas são bem fortes, né? Enfim, os homens, a gente fica assim, nossa, a gente já fica, né, bate aquela aflição em nossos corações. E aí, então, cheguei em casa sozinho aquela noite, assim, tinha na UTI, por conta da pressão, por conta de um quadro de pré-eclâmpsia, e em todo aquele movimento, naquilo tudo, passando, né, tentando entender o que Deus estava tentando nos ensinar. Cíntia saiu da UTI depois de 4 dias, na primeira vez, foi para um quarto, eu pude ficar com ela, e só aumentando os remédios, só acrescentando mais remédio todo dia, a pressão não abaixava, e a gente muito preocupado com tudo que estava acontecendo, tendo que passar os dias ali no hospital. E teve uma noite, uma das mais difíceis para nós,
a pressão estava alta, ela tinha tomado vários remédios, era já de noite, e eu falei assim, encostei na beirada da cama, encostei no pé dela e falei assim, bem, vai ficar tudo bem. Ela olhou naquele momento, acho que por conta da pressão de estar no hospital e tudo que estava acontecendo, e ela, como que a gente pode saber se vai ficar tudo bem? Talvez essa foi uma das perguntas mais difíceis para a minha vida até agora. Porque a minha resposta para ela foi, porque Deus vai cumprir a vontade dele. Então, independente do que acontecer, vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. Independente se o quadro piorasse, ia ficar tudo bem. Porque Deus cumpriu a vontade dele para as nossas vidas. E aí, então, no sábado, dia 13, a mãe dela estava com ela no hospital, Cíntia me ligou, falou assim, Ana vai nascer, eu arrumei tudo, né? E veio aquele sentimento assim, de completa anestesia na mente, no corpo, tudo, a gente ficou numa sensação que não dá nem para explicar. Então eu fui para o hospital e ali, já logo em seguida, entramos lá para o centro cirúrgico, os médicos preparando, eu lá do lado de fora, e ali algumas enfermeiras passou, a Cíntia ficou no hospital, eu ficava ali porta, passava alguém e falava, você é o marido da Cíntia pré-eclâmpsia? Eu falava, sou. Você é o marido da Cíntia pré-eclâmpsia? Sou, não, vai ficar tudo bem. Aí, todo mundo passava e conversava. Uma amiga trabalha no hospital, depois eu encontrei ela, inclusive, na UTI neonatal, foi muito bacana, e ela comentou, olha, quando tirar o bebê, acho que a Fran também falou isso, ela falou, olha, geralmente, quando tira o bebê, a pressão já vai estabilizando, já vai voltando e tal, né? Esse ambiente precisa fazer isso, e nos acalmou, foi muito bom encontrar a Fran aquele dia, aí aconteceu, eu acompanhei todo o trabalho de parto ali, e ali chegou, tirou, nasceu, acompanhei tudo, fiquei firme, viu, gente? Fiquei, em pé ali, ficou a enfermeira atrás de mim, né? Pequenininha, baixinha, olhava para ela, tadinha. Se eu cair aqui não vai adiantar nada, né? Vai nós dois, puxa, tem que pegar mais umas 4 dessa aqui para poder vir aqui para trás. Aqui. Ela ficava assim, atrás de mim, assim, tal, como se eu fosse cair qualquer momento. E aí nasceu. E aí todo mundo parece que naquela sala começou a olhar para o monitor da pressão. Os médicos olhando, que estavam cuidando da Cíntia, olhando. Não está diminuindo, não. Não, vai entrar com a medicação. Tal, tudo mais. Eu sentei do lado da Cíntia, fui para trás, assim, perto da cabeça dela, que ela estava na mesa cirúrgica, sentei ali, e os médicos, eu consegui observar os médicos tratando da Ana. Depois eu fui descobrir, Jéssica, que aconteceu algo muito normal, mas na hora eu não sabia. Ela nasceu, chorou, foi muito bacana, mas quando ela foi ali, estava tratando, foi muito difícil tirar a secreção ainda. E aí, de repente, nasceu branquinha, bonitinha, e eu fui vendo ela ficando roxa. Pezinho roxo, 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 roxo. Vem uma enfermeira do meu lado e fala assim para mim, o senhor pode dar licença? Nós estamos fazendo um procedimento. Eu falei, não, moça, vai dar certo. Não, porque ela, depois, alguns pais, né, as reações ali, então eles tinham. Eu falei, não, eu estou muito calmo. Na verdade, eu não estava sentindo nada, assim, né, mas meu coração estava ali. Eu falei, não, deixa eu ficar aqui. Ela levantou e foi para a porta. Aí eu fiquei olhando, ela me chamou na porta e falou assim, olha, nós estamos fazendo um procedimento para reanimar a sua filha. Aquilo, naquele momento, eu só fiz uma oração. Senhor, obrigado porque o Senhor me deu a Ana. Mas ela não é minha, é sua. Então, o Senhor faz o seu querer, a sua vontade. Passa um pouquinho, a Ana chora de novo. Aí depois eu descobri que era normal, que aconteceu, mas na hora a gente não sabia. Então ficou nessa aflição. Mas nesse momento, nesses dias, uma das orações que nós fizemos com a Cíntia foi que o Senhor pudesse nos ensinar. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio daquilo que Ele estava nos ensinando.
E nós aprendemos a respeito de gratidão. Nós aprendemos a respeito de gratidão em meio às lutas e às dificuldades. Não, queridos, geralmente a gente fala que pastor não conta assim, muitas vitórias no púlpito, né, dona Dorcas? As coisas boas. Geralmente a gente conta as nossas mazelas, os nossos erros, defeitos, né, e tudo mais. A gente deixa os bons exemplos para grandes autores, Calvino na história e tudo. Mas quando eu estudava isso, eu lembrava durante essa semana a respeito disso, eu fui vendo como o Senhor é bom. Como um extraordinário de Deus que Ele fez na cruz por nós, transforma o nosso ordinário, o nosso cotidiano, dia após dia. A cada segundo, a cada minuto. E a gente teve a oportunidade de aprender neste momento. Como a Bia falou, né, chegou a Ana, tá linda, cada dia logo estará aqui conosco. Mas a gente pôde aprender o que é isso. Que a gratidão é um remédio para os nossos corações, que traz descanso e alívio para as nossas almas, porque somos gratos a Deus, porque Ele já fez por nós na história. Por causa disso, nós nos alegramos em Deus. Por causa disso, nós passamos a viver uma vida através dessa percepção. Como podemos ter uma vida de oração, adquirir o hábito da oração? Nos alegrando em Deus, orando em todo o tempo e agradecendo por sua obra. Mas sabe, meus irmãos, muitas pessoas estão caminhando por um caminho de desastre. E o caminho do desastre é perder a alegria em Cristo, a alegria da nossa salvação. Deixamos de cultivar um relacionamento com Deus por causa disso. Porque deixamos de olhar para a nossa história através da perspectiva daquilo que Ele fez por nós e passamos a olhar a nossa história a partir das nossas narrativas, das nossas histórias, não a partir do que Ele fez por nós. E passamos a ser conduzidos por impulsos dia após dia. Passamos a ser guiados pelos nossos desejos, pela correria. Somos tomados pela sociedade do cansaço, pela sociedade do desespero, pela sociedade da tristeza, da falta de esperança. O caminho contrário também é verdadeiro. Quando levamos a vida pelos nossos impulsos, sem perceber o que Deus está fazendo, o que Ele fez por nós, perdemos a completa alegria nele e isso se torna um ciclo desastroso em nossas vidas. E se nesse tempo, em algum momento você perdeu o seu relacionamento com Deus, a perspectiva de que Deus, Ele está trabalhando na história, do que Deus está fazendo por você dia após dia, como nós podemos adquirir este hábito da oração, alegrando-nos em Deus, quando nós nos alegramos em Deus, na obra que Ele fez por nós. Lembre-se de quem você era, de onde Jesus te tirou, escravo do pecado, escravo da aflição eterna, mas Ele com grande amor nos comprou, pagou um alto preço por nós e nos deu uma nova vida. Somos seus filhos, não mais escravos do pecado, e por causa disso podemos ter um relacionamento com Deus. E por causa disso, podemos nos agradar do Senhor, dia após dia, seja ela qual for a situação, porque são essas coisas que norteiam a nossa vida. Seja grato a Deus, se relacione com Ele, alegre-se nele. E aí sim nós teremos o hábito da oração, dia após dia. Vamos orar.